Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos companheiros aqui presentes. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião pública hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro. A nossa reunião das 15 horas. Teremos outra hoje às 19 horas e tivemos uma de manhã às 10. Hoje, quarta-feira, nós temos o trabalho da cura, que é feito simultaneamente com as reuniões públicas. Desculpem. Para o trabalho da cura, a gente sempre recomenda que quem estiver com alguma necessidade, seja ela física, seja emocional, que após a reunião pública permaneça no mesmo lugar, que um médium da casa virá conversar e ver da necessidade de nós tomarmos o passe de cura. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes basta que a gente venha muitas vezes à casa. A nossa doutrina pede estudo, pede dedicação, pede trabalho. Então, a gente não pode vir aqui só uma vez por semana, tomar o passe, tomar um copinho de água fluidificada e ir embora para casa. Para que seja um trabalho mais completo para nós, para o nosso espírito, é preciso que a gente venha mais vezes, que a gente venha, participe dos estudos da casa, dos cursos da casa, dos trabalhos da casa. A nossa casa tem muita tarefa, toda casa espírita tem muita tarefa. Então, a gente se oferece para alguma tarefa dentro das nossas possibilidades de tempo, de horário, de dia da semana que pode fazer, mas que a gente participe tanto dos trabalhos da ordem espiritual, da ordem mediúnica, como também os trabalhos da casa, né? Nós temos todo atendimento na cozinha, nós temos trabalhos de limpeza, nós temos recepção, né? O trabalhinho de recepção, temos muito trabalho na casa. É só a gente querer, porque faz um bem enorme estarmos aqui presentes. E no sábado temos as nossas reuniões públicas também das 10 da manhã e das 5 da tarde. Sábado nós temos o trabalho da obra social, que funciona de manhã. Todos aqui chegam 8 horas da manhã, tomam um café da manhã, depois todos são evangelizados, cada um num espaço diferente, os adultos no espaço, as crianças separadas nas salas por idade, os jovens também. Todos, quando chegam, tomam café da manhã e, antes de sair, 11 horas, 11h30, todos almoçam. Por isso, nós pedimos sempre a colaboração de todos. Quem puder nos ajudar com alimentos, o que a gente come de manhã, no café da manhã, é o que é servido aqui. O que a gente come em casa no almoço é o que é servido aqui. Então, quando fizermos as nossas compras no supermercado, não esquecer de comprar alguma coisa para trazer. Nem que seja um tempero, que é o que a gente precisa para o almoço, temos que ter o tempero, mas um quilinho de açúcar, meio quilo de café, é o sal, é o óleo, é a cebola, é o alho, o que tiver. Precisamos de material de limpeza. A nossa casa, para ficar assim, limpinha, clarinha, precisa de muito sabão, muita vassoura, muito detergente, água sanitária. Tudo isso são coisas que a gente usa na nossa casa e usamos aqui também, que essa é a segunda nossa casa. Então, que a gente pense nisso quando fizermos as nossas compras no supermercado. Temos os nossos cursos a semana toda, temos cursos aqui quase todos os dias, as obras de Kardec, que são essenciais, são indispensáveis. Temos as obras de Leon Denis, tem de Ivone Pereira, André Luiz, é só a gente escolher. Mas a gente sempre aconselha que quem estiver iniciando deve começar pelas obras do nosso mestre Allan Kardec. Temos também as bolsinhas de Natal. O que é isso? Na festa de Natal, em dezembro, tem a festa de Natal para as crianças, para os jovens, e eles levam uma sacola com roupinhas, com brinquedo, com
com uma mochila, coisas necessárias, tanto para brincar como para a escola, eles levam. A bolsa de Natal não é uma coisa que fique tão cara. Quem achar que está muito caro, divide com alguém, divide com um amigo, com um parente. Mas as bolsinhas estão lá na livraria. Sempre a gente pode ir lá procurar, escolher a bolsa que quiser, de menina, menino, escolher a idade, mas vamos participar. Com certeza, a maioria das nossas crianças, o único presente que eles recebem no Natal é a bolsa que o SEAP distribui. Muitas vezes a gente percebe isso ao entregar as bolsas, a satisfação deles, a alegria deles. Então, vamos dar essa alegria às nossas crianças no Natal. Não vamos esquecer disso. Temos também uma rifa. Hoje, estamos passando a rifa. É uma toalha, um jogo de toalhas e um porta-livros, tudo isso por R$3. Então, depois também, na livraria, é só se dirigir lá. É o Carlos, né, Carlos, que vai estar lá? O nosso companheiro Carlos estará lá. E nós, então, vamos adquirir a rifa para, quem sabe... Está aqui. Certo? Bom. Um outro aviso. No próximo domingo, nós teremos aqui o nosso encontro de Kardec, de 9 ao meio-dia. A gente pede para que todos cheguem um pouquinho antes, para a gente se acomodar, se acalmar, porque ele vai começar às 9 horas em ponto. E vale muito a pena a gente assistir o encontro desde o início. Então, a gente chega um pouquinho mais cedo, para sentar no melhor lugar, com calma, para às 9 horas a gente estudar esse nosso mestre, Allan Kardec, que a nossa companheira Débora hoje vai nos falar de todo o trabalho dele, de toda a obra do nosso mestre Allan Kardec, certo? E na hora do passe, o nosso companheiro Carlos vai nos falar da lição que nós vamos ler agora de abertura, que é a lição 135 do livro Caminho, Verdade e Vida, que vai ser comentado pelo Carlos na hora do passe. Então, nos diz assim o título: O ouro intransferível. Aconselho-te, de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. É uma passagem do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. E Emmanuel nos explica essa passagem, dizendo assim: sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos do que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo, fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio,
colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Então vamos fazer a nossa prece antes de começarmos o estudo da tarde de hoje. Querido Mestre Jesus, querido altivo, diretor espiritual da nossa casa, do nosso SEAP, a nossa casa de amor, querido Mestre Allan Kardec, Antônio de Aquino, todos os espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, nos amparando, nos encorajando, nos intuindo para fazermos as melhores escolhas em nossa vida. Nós estamos aqui reunidos para mais uma tarde de estudo e hoje em especial, em que nós vamos estudar a obra, todo o trabalho feito pelo nosso mestre Allan Kardec. Então, Jesus, que possamos estar todos com as nossas atenções voltadas à companheira que vai nos dirigir a palavra, que possamos tirar muito proveito, porque vamos conhecer mais e melhor esse amigo, esse grande amigo de todos nós. Então, Jesus, em teu nome, em nome dos espíritos amigos que aqui trabalham, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Jesus abençoe a nossa companheira. Ai, hoje eu não tenho. Isso, Carlos. Obrigado, Carlos. Então, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e que possa fazer de cada um de nós o instrumento de sua paz. É uma responsabilidade grande. Falar de Allan Kardec, esse espírito responsável pelas vidas de muitos de nós. A responsabilidade que esse espírito teve de aceitar uma tarefa tão complexa, tão importante. E muito difícil falar desse espírito sem se emocionar, mas a nossa gratidão eterna a essa alma valorosa faz com que aceitemos o desafio, fez com que aceitemos esse desafio. E o planeta Terra, como hoje a gente ainda pode perceber, à época do nascimento de Kardec, passava por uma grande convulsão social, política na Europa, principalmente na França, onde Kardec, estava programado para reencarnar. E nós sabemos, pelas obras de Chico, de vários espíritos que através de Chico falaram da importância desse mestre lionês na vida da codificação, no início da codificação. E eu gostaria de começar, para a gente, teria muito o que falar desse espírito, mas eu gostaria de começar lendo para vocês, para que a gente não perca a beleza e a profundidade das palavras de Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, em 2019, esse livro, escrito por Zeus Van Tuyl e Francisco Thiessen, sobre Allan Kardec, o educador e o codificador. Ele fala para todos nós, para que a gente possa
vislumbrar um pouquinho dessa personalidade. E ele fala assim: tudo o que falarmos ou escrevermos será ainda insuficiente para traduzir o monumental trabalho da codificação espírita empreendido por Allan Kardec. E ele diz assim, continua: competente profissional da educação formal dos homens. E aí a gente faz uma abertura, aspas, fecha aspas, abre aspas, para a gente poder compreender que Kardec, antes de ser, e de usar o pseudônimo Allan Kardec, era conhecido por Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, como um educador, um homem que foi pela cúpula espiritual, pelo espírito de verdade, colocado na França, para que ele pudesse ser e ter os seus estudos, a continuidade dos estudos, porque a gente sabe que Kardec, esse homem, Hippolyte Léon Denisard Rivail, veio se constituindo, se formando, se preparando há muitas vidas para desempenhar essa grande missão de codificar a doutrina espírita, de trazer para todos nós o entendimento no verdadeiro sentido da palavra da imortalidade. Ele veio nos esclarecer a respeito da vida como um todo. Então, ele vem se preparando, como todos nós estamos aqui também nos preparando, para tarefas pequenas, para tarefas maiores, quiçá, não sabemos. Mas, de qualquer forma, esse homem foi preparado, esse espírito foi preparado em muitas vidas, sempre focando no cunho moral, na educação, e nada mais coerente dele ser, antes de se tornar, de se dizer Kardec, Allan Kardec, um professor, um homem que tinha preocupação, e já por isso nasceu numa família aonde o cunho moral, a moralidade era muito cobrada. E ele, pequeno, já experimentava essas pressões dos pais para ter uma postura moral, uma postura ética, e mais do que isso, sendo levado até o instituto, onde ele passou a sua maior parte da infância, que foi como aluno de Pestalozzi, no Instituto de Yverdun, na Suíça. Ele ali entra e se encontra com um professor, Pestalozzi, um educador revolucionário para a época, um homem que ia elaborar, lapidar, abrir os horizontes desse espírito que, ainda pequeno na carne, teria um grande compromisso de codificar a doutrina espírita. Então, continuando aqui, para a gente não perder o que ele falou aqui, voltando, e vamos entender o que era o Instituto de Verdun, ele diz assim: em longo decurso que atravessou os séculos e as reencarnações, o insigne mestre foi forjado na luta do esforço próprio, na dor da renúncia e nos embates de preconceitos atrozes. Sempre aquele que traz a mensagem nova, traz a mensagem que eleva, tem o compromisso de elevar almas, encontra muitas contrariedades, muitos inimigos, tudo aquilo que faz com que amplie, alavanque a alma humana, a nossa evolução, ela encontra barreiras, é natural que seja assim, E aí ele diz, principalmente no planeta Terra, onde temos muito mais a ignorância ainda, no sentido de ignorar, do que a sabedoria. Então é natural que a gente encontre, E aí ele fala aqui:
insigne mestre foi forjado na luta do esforço próprio, na dor da renúncia e nos embates de preconceitos atrozes, para triunfar na culminância da estrada que reserva vitória aos que perseveram até o fim. Então, ele, como qualquer outro, teve que renunciar a muitas coisas, ultrapassar os desafios naturais da vida política, da vida social, de ideias preconceituosas, de ideias obtusas, de políticos, de uma gama de situações e de faces da sociedade que ainda se deleitavam com a capacidade de dominar o ser humano. Ele traz uma ideia renovadora, ele traz a liberdade de expressão. E é tão interessante para a gente, só para a gente ilustrar isso, que a espiritualidade fala de... É lógico que Hippolyte Léon Denis Rivail teve várias vidas, né? Várias reencarnações, né? Vidas, a gente tem uma, entrou em vários corpos, viveu em várias situações, foi preparado nessa forja, nessa fornalha, onde a gente vai lapidando o espírito, queimando o ego, queimando o egoísmo, a vaidade. Ele não foi diferente. E aí, uma das reencarnações dele, né, segundo a espiritualidade, como Jan Hus, que significa em tcheco ganso. Rus em tcheco é ganso. E aí ele era, olha que interessante, um sacerdote, mártir e reformador tcheco, área da educação, da liberdade de expressão, não a libertinagem, a liberdade de permitir que o ser humano expanda sua consciência na direção de Deus. Essa é a liberdade que a gente almeja e deseja e que tem que brigar por ela todo dia. A capacidade de aprender a ouvir e também de ser ouvido e respeitado. E aí ele, como educador, Jan Hus foi um dos precursores mais importantes da reforma protestante. Olha que interessante, as ideias que já permeavam esta alma. E ele diz assim, pregava que os documentos sagrados pudessem ser traduzidos para a língua local, para que todos pudessem entender, nas missas, né? Pudessem entender, como é que ia compreender aquilo que não era da linguagem deles. E aí ele diz, da mesma forma que as missas pudessem ser realizadas na língua local, que as pessoas pudessem se dirigir a Deus diretamente, olha que coisa, não sendo apenas privilégio da igreja. Era veementemente contra a venda de indulgências, em especial o perdão de todos os pecados mediante a um pagamento de dinheiro estipulado pela igreja. Então, olha só como ele já se movimentava nesse círculo religioso. E aí ele diz, por essas razões, foi ao concílio de Constantinopla e lá foi acusado de heresia. Foi condenado à fogueira juntamente com todas as suas obras que eram traduzidas. E o interessante disso, que eu estou mais querendo chegar, é que diante da fogueira, né, quando estava sendo queimado, Jan Hus falou, mais ou menos assim, né? Hoje vocês assam o pato, o ganso, que era o nome dele, né? Mas amanhã eles se tornarão... era ganso e se tornarão patos, e que voarão tão alto que as labaredas não conseguirão mais atingir. E como é que a doutrina espírita surge? Por intermédio de algum homem que pudesse ser queimado? Não, pelos espíritos, pelas almas, sem o corpo físico, que você não consegue prender, calar e queimar. Então é interessante da gente pensar como esse espírito já vinha trabalhando, né, o conhecimento da vida
imortal, o conhecimento da igualdade, do respeito, do direito à educação, do direito à liberdade religiosa. Então ele já estava sendo preparado. Só para a gente, é bom falar da reencarnação, né? Porque isso traz mais clareza para a gente. Aí ele vai, com o acurado equilíbrio, granjeado pelo bom senso, e aí gravem esse bom senso que Geraldo fala aqui, que no final nós vamos ter também uma revelação sobre a importância dessa figura e a imagem que ela repercutiu de bom senso na vida, o bom senso encarnado, né? E Geraldo fala aqui, com o acurado equilíbrio, granjeado pelo bom senso, sempre ativo, Allan Kardec conseguiu concatenar passado, presente e futuro, desmistificando a ilusão do materialismo e suas nefastas consequências. Então, vamos lá. Nós sabemos todos que a época do nascimento de Leon Denis, a França, vários países estavam sobre as ameaças de Napoleão, que nada mais foi também designado a preparar um relativo equilíbrio para que pudesse receber Allan Kardec a terceira revelação. Mas, independente, né, do homem se preparar, ele pode fracassar. Todos nós podemos fracassar. Inclusive, Kardec perguntou isso aos espíritos superiores. E se eu desistir ou se eu fracassar? Outro entrará no seu lugar. Então, nós sabemos que, por mais elevado que sejamos, ainda podemos cair, né? Porque o mundo material nos embota a razão, muitas das vezes, a consciência, o corpo físico, muitas das vezes, nesse cárcere temporário, pode nos, falsear a nossa consciência e podemos ainda cair em queda. E não foi assim, não foi diferente com Napoleão. Nós temos na grande reunião, em 31 de dezembro de 1799, uma reunião onde os espíritos superiores, né? E aí, olha a importância do nascimento, do advindo da doutrina espírita no planeta Terra. Olha que coisa! Nós temos aqui os espíritos os espíritos que fizeram parte desse evento marcante no planeta Terra para receber o codificador. Sabemos também da esposa de Kardec, Amélie Boudet, que também ajudando a Kardec nesse grande compromisso, a mulher amorosa, que muitas das vezes podia com ele discutir, trocar ideias, né? Sustentar o lar das horas de fadiga imensa, 15 anos, né? Que eles dizem 3 lustros, 15 anos de trabalho árduo, incessante, para codificar a doutrina espírita, para pegar todas aquelas mensagens, codificar, organizar elas por assuntos, por importância. E ele encontrava em casa, quando estava, né, no seu lar, recolhido, a amorosa Gabi, a amorosa esposa que ajudou a ele durante esse momento da sua missão como codificador. E aí, no mundo espiritual, são tantas...
Olha, estudar Kardec é complicado, porque eu vou olhando, vou abrindo, e meu Deus, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. E eu falo, tudo é importante. O que eu vou falar no final das contas? Eu quero pegar aqui a reunião que aconteceu aqui. A reunião que aconteceu no mundo espiritual em 31 de dezembro de 1799. Os espíritos, enfim, os espíritos superiores de uma envergadura enorme e espíritos também, como Napoleão, que já estavam no corpo físico. Ele já estava no corpo físico e foi também levado durante o sono para essa reunião que se pronunciou nas Américas, né? Onde justamente estava sendo, né, transportado a missão como Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a responsabilidade desse continente que ia se sobressair, dos espíritas, aí a gente diz, dos espíritas que seriam formados, né, por esse translado do cunho espírita, da formação do Pentateuco, chegando a todos nós, como chegou realmente até hoje ao Brasil, um número imenso de espíritas, de estudiosos da ciência espírita, para que pudéssemos dar continuidade às obras e continuidade ao trabalho que foi começado muito lá atrás, como acabei de dizer, há muitos séculos, preparando esses espíritos para reencarnarem, né, para se formarem homens de bem, firmes, íntegros, vencer todas as provas, todas as dificuldades e trazer a ideia que a doutrina espírita traz para todos nós, ó, né? Aí ele fala aqui, vamos lá. Não obstante os itinerários enfrentamentos, ele está falando ainda de Kardec como codificador, não obstante os inenarráveis enfrentamentos de toda a ordem, material, espiritual, e o ínclito missionário jamais declinou de suas responsabilidades assumidas anteriormente na espiritualidade maior, as quais honrou com o auxílio indizível de sua esposa, deve ser indivisível, de sua esposa Amélie Gabrielle Boudet, a doce Gabi, como carinhosamente era chamado. Com acurado equilíbrio granjeado pelo bom senso, sempre ativo, Allan Kardec conseguiu concatenar passado, presente e futuro, desmistificando a ilusão do materialismo e suas nefastas e suas nefastas consequências. Então, olha que interessante, no livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Nós sabemos que Napoleão estava preparado para voltar ao corpo físico e organizar, dar o equilíbrio àqueles países ali, para que pudesse receber, no ano seguinte, né, num clima de mais estabilidade econômica, social, política, o nascimento de Hippolyte Léon Denis Rivaio. Mas a gente sabe que isso não aconteceu. E aí, de simples oficial de artilharia, Bonaparte chegara mediante golpes de Estado ao cargo supremo do país. Ele era primeiro-ministro, né? Mas ele acabou sendo imperador, né? A força, ele exigiu que fosse nomeado, né? E com isso, ele acabou, né, de alguma forma, atrapalhando, mas como sempre, os planos divinos, né, estão ali
todos, né, sempre pensando, como a gente diz, no plano B, mesmo assim, Kardec chega no dia 3 de outubro, né, no dia 3 de outubro de 1804, ao corpo físico, para cumprir a sua missão. E ele, então, vai sendo aluno de, né, a família dele coloca ele, com a ajuda até de financeira de um tio, ele vai para o Instituto de Pestalozzi. E lá ele vai ser, como todos os outros que vinham de vários países, que o Instituto de Pestalozzi, né, que Pestalozzi ensinava de Verdun, ele tinha uma pedagogia completamente diferente da época. Essa pedagogia que nós deveríamos implantar no planeta Terra, essa pedagogia que nós deveríamos implantar para as nossas crianças, para os nossos filhos, essa educação que Pestalozzi já conseguiu implantar, né? E recebeu vários espíritos ali que se tornaram mestres e depois voltavam para os seus países de origem e se formando, né? E aí, com isso, em Verdun, ele diz aqui, ó, nesse livro que eu falei, né, Zeus Van Tuyl, ele diz assim: em Verdun, o notável educador suíço reuniu em torno de si e da obra, objeto de tantas esperanças, conceituados professores. Olha o que aquele instituto tinha de importante, né? Formavam cidadãos, formavam líderes, e eles aí diziam, conceituados professores, vindo de várias partes, sendo que algum deles tinham sido anteriormente seus alunos. Então, ele formava esses homens, formava esses líderes, que um dia tinham sido alunos dele. A importância dessa... ele diz aqui, frequentado todos os anos por grande número de estrangeiros. Vinham, adquiriam aquele conhecimento e depois voltavam. E Hippolyte Léon Denis Arrival, com 10 anos, mandou ele para o Instituto de Verdun, que funcionava num castelo, olha que coisa, funcionava num castelo que durou 20 anos. Durou 20 anos. O Instituto de Verdun, que funcionava, eu acho que praticamente para criar esses espíritos que iam fazer parte de uma revolução. Depois teve a Revolução Francesa. Então, eles foram preparados dentro da racionalidade, do equilíbrio, da lógica, como a gente viu aqui o presidente da Federação Espírita falar. O bom senso, desenvolver a racionalidade com a espiritualidade, para poder constituírem homens importantes no planeta Terra. E aí eu penso tanto nisso, né? Como que a gente hoje precisa ter essa educação, né? A instrução associado à religiosidade, não a religião, né? Essa religiosidade que vai forjar o caráter do homem de bem, né? Essa conexão com Deus, para que ele possa desenvolver uma tarefa na vida com sucesso. Não tem como a gente só pegar a instrução, né? A informação, a criança ser o repositório de informação. Nós temos que, como Pestalozzi fez, né? O modelo dele de educação era de inserir a ética, que a gente fala tanto, a moral, a capacidade de discernir, a capacidade de ser respeitoso. E é tão interessante que ele colocava os alunos que depois se tornaram mestres, e eles dividiam em grupos, e eles supervisionavam. Em grupos pequenos, eles estavam perto dos alunos. Em grupos de 5, eles eram responsáveis, como se fossem monitores, por esses alunos. E aí, eles chegavam mais próximo, eles podiam compreender se tinha alguma coisa, se aquele aluno estava precisando de uma atenção mais perto, alguma coisa não estava gostando. E quando eles se reuniam todo domingo com Pestalozzi para fazer isso. E aí, quando Pestalozzi percebia que tinha alguma coisa,
ele aí chamava aquele aluno e conversava com ele, e se tivesse feito alguma coisa errada, ele também falava, e eles saíam, é tão interessante que ele dizia que eles saíam com os olhos marejados de lágrima, 3 vezes por semana, esses mestres davam conta a Pestalozzi da conduta e do trabalho dos alunos. Está de perto, conhecendo a criança, né? Conhecendo as suas necessidades. E aí ele dizia, eles tinham 5 e 6 de cada vez, eram chamados à presença do velho, que ele dizia assim, para receber, quando eles faziam alguma coisa errada, admoestações e exortações. Pestalozzi os levava então, um a um canto do seu gabinete de trabalho e com eles conversava em surdina. Perguntava se tinha algo para lhe dizer, para lhe pedir, procurava assim ganhar-lhes a confiança, a fim de sondar se eles se sentiam bem, o que lhes agradava ou desagradava. E aí ele dizia, todo domingo ele se reunia com esses monitores, e aí ele passava em revista todo o trabalho da semana. E aí ele diz, todas essas atividades e muitas outras não mencionadas, que eles tinham o quê? Olha só o ambiente que este, né, homem, que esse espírito foi preparado para a sua missão. Para a gente entender a educação integral. Na verdade, a gente está falando aqui da educação integral, que era isso que Kardec, como educador, Hippolyte Léon Denis Arrival, queria, porque já tinha sido criado, formado dessa forma. Então, como educador, ele primava por o quê? E aí faz sentido depois, na fase segunda da sua vida, ele entrar na vida espiritual. Porque ele já tinha absorvido o conhecimento. Lembra das 2 asas? Da sabedoria, da espiritualidade. Então ele na primeira fase angariou, fortaleceu, se preparou como esse educador de homens, na segunda fase educador de almas. Olha que lindo, olha o planejamento da espiritualidade. Por isso é que a gente não pode desqualificar a educação dos nossos filhos desde pequeno. Desde pequenininho, imprimindo neles os princípios éticos, imprimindo neles a capacidade de ouvir, de respeitar, de fazer silêncio quando o outro está falando. Isso tudo vai sendo forjado, e foi forjado nessa alma que já vinha com conquistas, sim, mas que ainda estava sendo depurada. E aí ele fala, e várias atividades que eles tinham aqui infinitas, eles faziam caminhadas ao ar livre, eles faziam exercícios de esgrima, de dança. Olha, Kardec desenvolvia as habilidades humanas integrais, estudo de matemática, de botânica ao ar livre. Quantas das vezes a gente tem escolas, né, fechadas em verdadeiros cubículos? É para a gente pensar, para a gente holografar, para a gente planejar esse futuro que já começa hoje. Como deveria ser um modelo de escola, mesmo que a gente não consiga viver isso ainda, mas foi justamente ao longo de muitas vidas que esse espírito foi se preparando para poder materializar o que ele materializou. Então nós precisamos pensar sobre isso. A melhor escola para o meu filho, mesmo que eu não consiga tê-la agora, mas eu posso me organizar em grupos, eu posso participar de reuniões, onde eu dê a minha sugestão e suporte a sugestão do outro, aprender em sociedade, a viver em coletividade. Era isso que ele fazia. Foi isso que ele aprendeu, por isso ele teve a paciência, a capacidade de ouvir todos os matizes de espíritos.
Imagina! Às vezes a gente fala assim, nem quero ouvir mais não, isso está chato, né? Não, está falando bobagem. Não é assim que muitas das vezes a gente faz? Imagina ele receber cadernos, comunicações do mundo todo, e ele tendo que olhar, analisar. Ele também participava das mesas, experimentando esses espíritos, ouvindo suas histórias, ouvindo suas falas. Muitos espíritos grosseiros, levianos, não, mas ele tinha essa capacidade de compreender que nada poderia ser desqualificado, nada poderia deixar de ser ouvido, deixar de ser apreciado, até para que ele pudesse depois refinar, entender como que funciona a alma humana, os estágios, para que ele pudesse hoje, né, para que ele pudesse compilar a obra espírita e hoje nós lermos ela e compreendermos tudo isso, como éramos, né, os espíritos que ainda tentam de alguma forma se preservar no mal, os espíritos que já angariaram conquistas, todos os matizes, ninguém fica de fora, né, na obra espírita, dentro da doutrina espírita. A gente vê muito isso nos trabalhos de ajuda aos desencarnados, onde eles são recebidos, eles podem se expressar, eles podem falar de suas dores, ou até mesmo discordar respeitosamente. E com isso também serem ajudados de alguma forma. Isso tudo está permeando a doutrina espírita, está permeando as ideias que foram colocadas no Pentateuco desse espírito de grande valor e de grande seriedade que chegou ao planeta Terra num momento tão importante. E aí eles tinham festas também, onde tinha os aniversários, inclusive de Pestalozzi, grandes excursões às florestas. Você vê, nada demais que a gente pode fazer. Se a gente tem consciência disso, a gente às vezes precisa de muito pouco. Eu falo sempre isso na minha casa, para os meus filhos. E falo isso com o meu outro filho também, que eu tenho minha netinha, né? Que é do coração. Eu digo assim, se preocupe sempre de deixar para ela lembranças que quando ela for grande, ela lembre, e tenho certeza que as boas lembranças são aquela, não que eu recebi o carro bom, não que eu recebi aquele dinheiro, aquela mesada, mas aquela em que a gente diz assim, aquele dia que nós brincamos, aquele dia que meu pai me levou aqui no ombro para passear na praia, aquele dia foi tão... E como é verdade isso é para a gente entender que esse educador permeava tudo isso. O Pestalozzi também sabia, né, a necessidade, a real necessidade humana. E aí é tão interessante que esse meu filho, né, que é meu afilhado, que eu digo que é meu filho, e minha netinha, eles foram passear há poucos dias e foram para uma beira da praia, um lugar lá, para a beira da praia, ficaram lá uns dias, e aí andaram de jet ski, andaram de mais não sei o que, de barco, enfim, um monte de coisa que, enfim. E quando eles estavam voltando, passaram 4 dias lá, passearam muito, tudo aquilo que a gente diz que é de melhor, mas o interessante é que quando eles estavam voltando, eles perguntaram para ela tem 5 anos, se chama Maria Flor, e é uma flor, é a flor do meu jardim, uma das flores do meu jardim, que são várias, né? Aí ele disse assim, minha filha, o que você mais gostou? Olha só. De catar conchinhas na areia, papai. Isso me fez pensar muito, né? Aí eu olhei para ele, você está vendo? Quando ela crescer, que ela possa ter bastantes lembranças dessas na vida dela. De catar conchinha. Aí ela falou, vovó, eu achei conchinhas assim grandes. Aí eu falei, então tá, então quando você for lá de novo, você vai trazer para a vovó umazinhas, tá? Tá bom, pode deixar. Vou trazer muitas. Não precisa muitas não, umazinhas só. Então, para a gente entender, é disso que esses educadores de almas, de forma integral,
eles compreendem, eles anseiam, eles brigam, eles lutam por isso. E aí ele diz assim, né? Aí os passeios nas florestas vizinhas, a fim de realizarem estudos e colherem plantas sobre as representações teatrais. Isso mesmo, geralmente baseadas, e aí eles faziam teatros no meio eu me lembro que eu fui a um curso há muitos anos atrás, e que a gente ia para o meio de uma floresta, não, uma mata pequena, e que tinha uma clareira, e ali ela fazia teatros para passar, porque a criança aprende muito, todos nós aprendemos muito com contação de histórias. Ficam armazenadas muitas informações quando contamos histórias. É porque a gente leva para o mundo simbólico. Então, também acontecia isso lá, né? E aí, de jogos, de diversões, eles estudavam até 8 horas da noite, eram 10 horas de estudo, mas eles intercalavam com atividades físicas, eles mudavam de sala, mudavam de ambiente. Eu me lembro que na escola da minha neta é assim, eles trocam de atividade, trocam de sala, para não criar aquele tédio, porque o cérebro, ele quer sempre algo novo. Ele não quer, você bota Por isso que é bom às vezes a gente mudar de lugar alguma coisa quando a gente está ensinando a criança, porque a criança aprende por causa da curiosidade. Então ele trocava de lugar, as tarefas não eram sempre no mesmo lugar, né? E aí a gente vendo, né, com isso aqui, Pestalozzi dava canto também, cantava-se nos intervalos das lições, nos recreios, nos passeios. Então, para a gente ver todas essas atividades e muitas outras aqui não mencionadas, explicam a razão do renome mundial de que gozava o Instituto de Verdun. Então, esse instituto que, né, formou líderes, formou mestres, né, que servem de modelo, eles estão aqui ainda, tem muitos estudos, né? Muitas publicações que falam desse instituto, e que nós espíritas, né, poderíamos muito bem fazer parte da implantação dessas escolas, desses institutos, né? Tudo começa numa ideia, sempre assim. Tudo começa no mundo das ideias, e com isso a gente vai elaborando, e a ajuda do alto chega, e as peças fundamentais para que a gente possa implantar, né, e materializar isso que no mundo espiritual já existe, não é assim? Os espíritos falam, quando chega a materializar, essa casa é um exemplo disso. Essa casa primeiro aconteceu no mundo espiritual, holografada no mundo espiritual. Em algum momento, em algum nível, ela colapsa no mundo material. E assim é tudo começa no pensamento, como a gente fala, tudo no mundo das ideias, né? Platão fala disso, a verdade se encontra no mundo das ideias. E aí ele diz, né? Vamos ver aqui. Então, outra coisa, olha que coisa interessante para a gente entender aonde esse espírito foi educado, né? Preparado. E ele diz assim, conforme conta, são vários homens, vários líderes falando, né? Deixando seus escritos sobre um instituto, né? Conforme conta, eu acho que é a Kerdeman, que foi aluno de Pestalozzi em Verdun. Ele fala assim, o ensino ali era essencialmente heurístico, isto é, o aluno é conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível, por seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance da sua inteligência. Então não é violentado nada, é estimulado, é instigado, é excitado a criança a procurar, a descobrir, a sondar a vida.
como o mundo espiritual também. Aí ele diz, ao alcance de sua inteligência, em vez de elas lhe serem ministradas dogmaticamente pelo método catequético. Olha que coisa interessante. Então, você vê, em 1800, começou em 1805, foi até 1825. Quanto tempo vai? E ideias tão recentes. Aí ele diz, né? Partindo do princípio, aí ele vai falar, a intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos. Pestalozzi fundou sobre a intuição o edifício do ensino novo. Então, para a gente ver aonde, né, Kardec foi, né, se constituindo o homem para chegar na segunda parte da sua vida e estar pronto para codificar a doutrina espírita. Educador, mas não só educador no sentido, né, nato da palavra, educador de almas. Allan Kardec se tornou o educador de almas, o educador do homem integral, trazendo a compreensão para todos nós. E aí eu gostaria de... acho que está aqui. Quando Napoleão foi preparado, né, durante o sono para voltar ao corpo de carne e dar conta da sua tarefa, ele recebeu essa advertência. Recorda que, obedecendo às injunções do pretérito, nasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus. Olha a importância de Hippolyte Léon Denis Arrivai. Para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus, que regressa à experiência terrestre, e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Ele foi avisado, foi preparado. E nós, médiuns, e nós que estamos na casa espírita, isso é para a gente, né? Se honrares as tuas promessas, terminarás a missão com o teu reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas, se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. E aí, ele vai falar mais aqui, mas aí não cabe mais a gente ver, e essas foram as advertências Napoleão, né? E aí eu gostaria de... Está acabando já? É. E aí eu gostaria de... Peraí. Aqui. Volto a falar, são tantas coisas para falar de Kardec que a gente tem vontade de ficar falando, é de eterno. Tá, acho que está aqui, ó. Para todos nós. Aí... E eu acho que para todos nós, né, o livro de Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso falando da reunião que aconteceu, né? Irmãos, explica o mensageiro. A reunião de 31 de dezembro de 1799, que Napoleão estava, né? Todos preparados para o advento do renascimento de Hippolyte Léon Denis Arrivai. E ele fala assim, para todos nós, porque tinham também encarnados, desencarnados. Irmãos, e eu acho que está bem atual para todos nós, explica o mensageiro. O plano divino é o da evolução.
e dentro dele todas as formas de progresso das criaturas se verificariam sem o concurso desses movimentos lamentáveis, falando dos desmandos da época das guerras, né? Que atestam a pobreza moral da consciência do mundo. Olha só, a revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Traduzem o atrito tenebroso das correntes do mal que conduzem o barco da vida humana ao mar encapelados das dores expiatórias. E ele diz: os pensadores terrestres poderão objetar que das ações revolucionárias nascem novas modalidades evolutivas no planeta e que múltiplos benefícios se originam de suas atividades destruidoras. Nós, porém, não compreendemos outras transformações que não sejam as que se verificam no íntimo dos homens, no augusto silêncio do mundo interior, conduzindo-nos aos mais altos planos do conhecimento superior. As grandes guerras, as grandes batalhas deveriam ser todas resolvidas dentro de nós. É isso que ele está dizendo aqui, né? E aí, para a gente terminar, 1 minuto, Gracildes, meu amor. Preciso, nesse livro, Allan Kardec para Todos, para a gente terminar, em forma de prece, um discurso pronunciado junto ao túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion. Senhores, morto na idade de 65 anos, Allan Kardec consagrara a primeira parte de sua vida a escrever obras clássicas elementares, o Educador. Quando, pelo ano de 1855, as manifestações das mesas girantes começaram a prender a atenção pública com uma espécie de febre, Allan Kardec acompanhou com a maior paciência as experimentações que então se faziam em Paris. Recolheu e pôs em ordem os resultados conseguidos dessa longa observação e com eles compôs o Corpo de Doutrina, que publicou em 1857 a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Todos sabeis que êxito alcançou essa obra na França e no estrangeiro. Depois dessa primeira obra, apareceram sucessivamente o Livro dos Médios ou o Espiritismo Experimental. O que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. A morte o surpreendeu no momento em que, com a sua infatigável atividade, trabalhava noutra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Pela Revista Espírita e pela Sociedade de Paris, cujo presidente ele era, se constituíra, de certo modo, o centro a que tudo ia ter, o traço de união de todos os experimentadores. Ele era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Razão reta e judiciosa, aplicava sem cessar a sua obra permanentemente as indicações íntimas do senso comum. Voltaste a esse mundo de onde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos vossos pés dorme o teu envoltório. Extingue-se o teu cérebro. Falharam-se-te os olhos para não mais se abrirem. Não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse último sono. Tomba o corpo,
a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos no mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é o teatro por demais acanhado. Até a vista, meu caro Allan Kardec. Até a vista. Jesus abençoe a nossa companheira Débora pelo estudo que ela trouxe para nós. Além da qualidade do estudo, foi também um convite para o nosso encontro do próximo domingo, que nós vamos falar aqui durante a manhã sobre o trabalho, a obra do nosso mestre Allan Kardec. Domingo agora. Nós vamos passar a segunda parte do nosso trabalho, que é dedicado ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se posicionem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, lembrando que nosso anjo de guarda está junto de nós, nos amparando neste momento. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo os melhores fluidos de paz, de saúde física, de saúde emocional. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora do passe. Graças a Deus. Não haverá nenhum mal em conquistar com trabalho árduo, com trabalho leal, com trabalho dignificante, não haverá nenhum mal em conquistar sua riqueza. Contudo, sempre será vulgares as aquisições de um custo fácil. Jesus jamais condenaria ou condenou aqueles que, pelo seu esforço, pela sua lealdade, conquistava os seus bens materiais, sem, contudo, que ficasse bem claro que o maior bem é o bem espiritual. No livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos diz, lá no final: no entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com o esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Que nós possamos entender as palavras de Deus, as palavras de Jesus, e que possamos segui-las para a nossa evolução espiritual. Antes da prece final, nós vamos ler a mensagem ditada ontem, dia 3. Meus amados, que as palavras do Evangelho de Jesus se repitam mais e mais em meio a vocês.
O amor de Deus é infinito para com todos. Não se perturbem, aquietem seus corações. Não se preocupem. Todos os entes queridos, irmãos, aqui foram amparados, acolhidos com muito amor. Continuem em preces por eles, por nós, por todos. Que hoje, nós desencarnados e encarnados, possamos estar felizes nesse dia 3 de outubro, que foi em 3 de outubro de 1804 que o nosso Jesus encaminhava ao orbe esse espírito que todos nós admiramos, exaltamos, pela sua capacidade, pela sua elevação, por ter ouvido e colocado em prática, em ordem, tudo que o Mestre Jesus tinha dito em tempos anteriores. O nosso irmão Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Que nesse momento elevemos os nossos pensamentos, desencarnados e encarnados. Façamos uma pequena meditação no intuito de gratidão, de agradecimento a esse irmão. Juntos possamos estar com ele, sendo orientados, sendo guiados pelo nosso Jesus ao melhor caminho. Juntos possamos estar agradecendo por cada obra aos quais nos deu entendimento. Se todos vocês tiverem a força, a coragem que nós tivemos e temos, caminharão guiados e orientados pelo nosso Jesus e pelo nosso Kardec. Todos vocês serão capazes de desenvolver o trabalho de amor se lerem com atenção as obras da codificação. São palavras que o Mestre ditou, são perguntas aos espíritos, são respostas dos espíritos. Foi ele, Jesus, orientando, guiando Allan Kardec. O sábio dos sábios o guiou, o direcionou e o cuidou. E junto à sua amada dama, ele conseguiu. Ela, a nossa irmã, trabalha junto a nós para auxiliar no crescimento moral de cada um de vocês. Essa elevação se dará quando todos deixarem de olhar os defeitos alheios, quando todos estiverem disciplinados, estiverem juntos em um só objetivo, ajudando ao próximo sem comentários, sem deixar que o próximo saiba. Sigam o modelo. Quantos ele curou? Quantos voltaram para agradecer? Sejam caridosos com o coração e não com a ação. Fazer por fazer, porque é pobre e miserável. Também os homens milionários precisam de caridade, de amor, precisam ser instruídos para um melhor caminho. Amem uns aos outros, ajudem uns aos outros com preces, com palavras acolhedoras. Estamos aqui, estamos orientando vocês, os cristãos, e não deixamos vocês só. Confiem no Mestre Jesus, confiem. Nós juntos trabalhamos para o crescimento da casa. Também sabemos que a multidão se aproxima e todos vocês deverão estar preparados para as dores que virão de perto. Juntem-se ao nosso Kardec, à nossa Amélie Gabrielle Boudet, a nós que conseguimos entender o que o Cristo ensinou, o que o Cristo trouxe através do nosso irmão, que para o Cristo já o nome era Allan Kardec. Me despeço de todos vocês, vibrando o amor e a paz do nosso Senhor Jesus, para com todos nós, desencarnados e encarnados. Paz, um trabalhador para o Cristo. Querido Mestre Jesus, agora todos nós nos sentindo fortalecidos, amparados pelo Teu amor, amparados pelo amor desses espíritos tão queridos, o nosso mestre Allan Kardec, o nosso querido Antônio de Aquino, o nosso querido amigo Altivo e toda essa coluna de espíritos amorosos que trabalham incansavelmente no nosso SEAP, na nossa casa de amor, com o nosso coração repleto de gratidão, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, que fique sempre conosco,
nos amparando, nos intuindo, para que façamos as melhores escolhas em nossa vida. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos queridos, e em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.